Estamos de volta com o Neves Talk especial de 92 anos do Colégio Nossa Senhora das Neves, né, com os nossos convidados especiais, a diretora do colégio, irmã Marli, Álvaro Lins, sempre aluno Neves, e Anne Carinini, também sempre aluno Neves. E neste bloco, eu quero saber um pouquinho mais, irmã, da história do colégio, né? A gente sabe que é um colégio que tem 92 anos, que tem tradição e inovação, que temos muitos resultados positivos, mas eu queria saber um pouquinho, né, para que as pessoas também conheçam, quem ainda não conhece, da história do colégio. Como foi que ele foi fundado? Como foi que a congregação, né, chegou até aqui, ao Rio Grande do Norte? Bom, em 1920, as irmãs vieram da Áustria para o Rio Grande do Sul. E ficando lá 5 anos, surgiram oportunidades de expansão da congregação no Brasil. E existia lá 2 possibilidades, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Então, a irmã Teresina Werner, que era superiora na época, segundo relatos, né, ela colocou 2 nomes embaixo do sacrário, né, rezou e disse que depois da oração, aquele que saísse seria o lugar onde Jesus Cristo queria que fosse fundada uma casa da congregação. E estava lá, Caicó e Rio de Janeiro. Imagina a diferença, né? E aí, quando ela puxou o nome, veio Caicó. Então, ela deu resposta ao bispo de Caicó e fundaram uma escola para meninas em 1925, lá na cidade de Caicó. Era uma escola interna. O Edgar da Santa Terezinha, que falou há pouco tempo, né? Sim. Inclusive vai fazer 100 anos no próximo ano. Então, foi o primeiro, né? Foi o primeiro aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, fundaram a escola lá. Imagine as irmãs vindas da Áustria, com aquele hábito preto, né, que ficava só o rosto de fora, até os pés, como não devem ter sofrido lá em Caicó, né? Nas condições climáticas. Nas condições climáticas, né? E naquela época não se usava ventilador, não se usava muito essa coisa. Eu sei que o clima era um pouquinho menos quente, mas, de qualquer forma, não é muito sofrimento. E aí, quando foi no início dos anos 30, teve uma seca muito grande, né, naquela região. E os pais tiraram as meninas da escola. Por quê? Porque as meninas eram internas. A maioria das famílias vivia da agricultura, da pecuária, e aí pagavam a escola com o dinheiro da venda dos seus produtos, né? Ou dos seus animais. Então, eles não tinham como pagar, porque não tinha colheita, o gado morria, não é? Então, tiraram as meninas da escola e as irmãs ficaram em dificuldade. O bispo de Natal, sabendo disso, convidou as irmãs para fundarem uma escola em Natal, aqui no Alecrim, né? Elas deram a resposta positiva e ele mandou uma carta dizendo que elas podiam vir, conhecer, escolher um lugar. E essa carta chegou no dia 4 de agosto, à noite, né? Que era a véspera do dia de Nossa Senhora das Neves. Por isso que a escola tem o nome de Nossa Senhora das Neves. Já no dia 5, de madrugada, as irmãs pegaram o ônibus e vieram-se embora para Natal, para conhecer, não é, o lugar, e foram ajudadas pelos padres da Sagrada Família, que ficam aqui do lado. Hoje o padre Mota é o nosso capelão. Naquela época, o padre Frederico Pastor, né, que era o responsável pela comunidade, e apresentou a elas uma casa na Rua Fonseca e Silva, ali onde hoje tem um posto de combustível, do lado do cemitério, que lá foi a primeira sede da escola, né? Então, ali já começaram os preparativos para a nossa nova escola, que só iniciaram as aulas no início de 1933, mas de agosto de 32 até ali os primórdios de 33, as irmãs prepararam aquela casa para ser a escola, né? Uma escola que funcionava em regime de internato somente para meninas. Bom, a escola rapidamente cresceu e já se fazia necessário um prédio maior para acolher tantas estudantes, né? Então, foi quando, novamente, com a ajuda dos padres, encontraram esse terreno aqui, que era um sítio cheio de palmeiras, né? Muitas dessas palmeiras que nós vemos hoje, elas eram daquela época, então elas são centenárias, né? Porque já eram grandes. E negociaram, né, com o proprietário, e as irmãs adquiriram o sítio para construir a escola, que foi inaugurada em 1937. Né? Então, esse prédio onde fica o Colégio das Neves hoje foi inaugurado em 1937. Obviamente que não era desse tamanho, né? Sim, sim. Só uma parte desse prédio central. Então, assim, resumidamente, começa a história do Colégio Nossa Senhora das Neves na cidade do Natal. Ah, que lindo, irmã. Eu fiquei emocionada quando a senhora foi relatando alguns momentos aí da construção dessa história. Ela até falando da questão da fundação, né, da escola aqui.
Eu lembrei muito que eu fui GR, né, por muito tempo, a ginástica rítmica, e aí eu lembro que quando a gente já saiu da escola, na comemoração dos 90 anos, a Osana reuniu as ex-alunas da GR pra gente justamente representar essa história, né, da fundação da escola, tanto aqui no Rio Grande do Norte como aqui em Natal. E aí a irmã contando agora a história, né, eu tava relembrando aqui da coreografia, justamente cada representação que a gente teve, né, dessa trajetória da escola. E a entrada dos estudantes, meninos, qual foi a década que se deu essa entrada? Isso só foi acontecer lá na década de 70. Bom, a gente pode falar de 2 momentos. Logo no início, quando as irmãs abriram o jardim de infância, né, que hoje é educação infantil, as crianças, os meninos podiam estudar aqui, mas só na educação infantil, só no jardim de infância. Eu não sabia. Quando iam para o fundamental, então, eles tinham que procurar outras escolas. Né? Até porque não tínhamos muitas escolas na cidade, aliás, não tínhamos escolas na cidade que oferecessem a educação infantil. E uma coisa que as irmãs foram muito abertas foi exatamente de proporcionar a possibilidade de todos terem uma educação de qualidade. Então, como não tinha outras escolas na cidade que ofereciam educação infantil, então aqui os meninos também podiam ter educação infantil. Mas quando era para o fundamental ou para o primário, né, que tinha outras escolas, né, então aí eles procurassem outras escolas, que normalmente era, se eu não me engano, o Salesiano, o Marista, não é, que tinham aqui na cidade, que já ofereciam o ensino primário para os meninos e só para os meninos. Né? Então, aí pela década de 70, se eu não me engano, 75, né? Então foi quando foi aberto para os meninos estudarem aqui. Né? E foi aquela novidade, né? De fato, causou um grande burburinho, um grande alvoroço na escola e na cidade também, né? Porque as irmãs, sempre de muita vanguarda, né? Abriram as suas portas para que os meninos também pudessem estudar numa escola que antes era só de meninas. Verdade, irmã. E daí acho que a gente pode fazer uma retomada, né, de 1932, né, a 2024, né? Quanto que a gente vem de evolução da nossa própria sociedade, né, de adaptação, de conquistas. Álvaro, você poderia falar um pouquinho desse período, né, que se insere também, né, a história do Colégio das Neves? Posso sim, será um prazer. Inclusive, uma vez eu vim aqui na escola, convidei a Ana Regis, e acredito que ela comunicou até, enfim, a outros alunos, Henrique, que é professor também daqui. A gente entrou numa parte do arquivo do colégio, eu fui ler alguns documentos, enfim, descobri algumas curiosidades de como o colégio está relacionado à história da cidade de Natal também, né? Mas interessante, o colégio ele é fundado nos anos 30, que é alguns anos que estão fervilhando no país politicamente. Você tem a quebra da Bolsa de Valores e, economicamente, o Brasil está quebrado, basicamente, junto com o resto do mundo. Né? Nova York, os Estados Unidos de maneira geral, a Europa. E o fato das irmãs virem para Natal, além do fator que a irmã Marli narrou, da ideia da seca, temos assim, do lado histórico, temos um elemento a mais. Era necessário que a igreja católica ela pudesse atuar dentro da sociedade brasileira, porque simplesmente a sociedade brasileira estava passando por um período de pânico. Então, não é por acaso a presença da Igreja Católica com a presença da comunidade cristã, enfim, das irmãs, das filhas do amor divino, na cidade do Natal, porque elas atuam também dentro desse processo de volta a uma estabilização social. Era necessário que a Igreja, como uma instituição muito mais antiga do que a República Brasileira ela pudesse atuar e recolocar o Brasil em uma situação mais estável politicamente. E aí você tem, por exemplo, uma série de administradores, sobretudo a partir dos anos 30 nós temos Getúlio Vargas no governo, e aí Getúlio também faz uma série de associações junto com a Igreja Católica, tentando tanto retomar uma certa estabilidade política e econômica, mas também uma certa preocupação identitária.
porque o Brasil era uma recém-república que precisava mostrar o que efetivamente era o Brasil, tanto para o exterior, mas também para as pessoas que estavam aqui. Então, o Colégio das Neves ele se insere nesse processo de preocupação social e cultural que se tinha tanto na República, mas também na sociedade leiga, né? Enfim, nos anos 40, nos anos 50, você marca a evolução em grande medida, de uma educação ligada também a uma série de pensadores que estão no governo de Getúlio Vargas, mas imagine, agora já pulando para os anos 70, imagine que o alvoroço não se tem nos anos 70 ao colocar homens aqui na escola. Pensemos, né? É um contexto extremamente conservador por causa da ditadura militar, e o Colégio das Neves é sim um colégio de vanguarda, porque as irmãs, no final das contas, elas estão tentando mostrar que os espaços públicos, enfim, como a escola ela pode ser habitada tanto por homens quanto por mulheres, que esse espaço pode ser habitado e ele pode ser um espaço de sociabilidade para esses dois públicos, né? Isso é interessante porque o Neves está sempre atuando sempre em períodos de rachaduras da história, que é o que a gente chama, enquanto historiador, anos 30, anos 70, enfim, anos 2000, depois com as inovações tecnológicas. O Colégio das Neves é um que eu saiba, né, historicamente, quando eu fui fazer uma leitura da educação natalense, é um dos primeiros também a ter laboratório, mesmo sendo instituição privada. Exatamente. A gente até fez um post recentemente nas redes sociais, que era o Dia Nacional da Ciência, do Pesquisador Científico, e a gente mostrou fotos do Laboratório de Ciências em 1940, né? E mostrando todo esse processo. Hoje, neste ano, nós tivemos estudantes que foram ao Kennedy Space Center na NASA, né? Eles tiveram projetos para desenvolver Marte. Então, olha aí a representatividade que o colégio tem, né, no decorrer dos anos. Esse circuito interno de TV, que foi criado em 1981. Sim. Né? Exatamente. Então, durante muitos anos, muitas décadas, né, foi o único do Estado, né? Pois foi instalado junto com o que seria instalado numa concessão pública. E o Colégio das Neves consegue fazer isso, uma concessão pública. Então, é uma potência, porque... Inclusive, voltando a essa ideia dos anos 40 do laboratório, pense num conjunto de pensamentos científicos que estavam sendo colocados no país. Você tem uma série de universidades e de cursos, por exemplo, os cursos de história, eles vão nascer entre os anos 30 e os anos 40, sobretudo porque você tem uma missão francesa que vem ao Brasil instalar esse conhecimento, e o Colégio das Neves já tem um laboratório. Veja como isso é simplesmente fantástico do ponto de vista histórico. Nós não temos uma sociedade que tem esse poder intelectual, mas também do ponto de vista financeiro. E o colégio consegue, com todas as barreiras que tem no momento, instalar uma educação de ponta. Exatamente. Enquanto o Álvaro estava aí falando, eu estava aqui raciocinando, são 92 anos de história. Irmã, eu queria fazer uma pergunta, eu não sei nem se a senhora sabe, mas assim... Quantos estudantes o Neves já formou? Isso é uma pergunta pior do que vestibular, né? Eu acho que foram muitos. Quantas vidas já foram impactadas, né? Cecília, eu não sei lhe dizer, né? Você não me passou uma cola antes para que eu estudasse, né? Surgiu agora a pergunta, irmã. Não sei lhe dizer, mas são muitos, né? São muitos. Acho que no ano de 2007, né, Ana Regis e eu fizemos... um apanhado dos dados históricos da escola, né? E a gente colocou lá no nosso documento, ano a ano, quantos alunos foram matriculados. Uhum. Então, se a gente buscar esse documento e depois só pegar os últimos anos, a gente vai conseguir saber não quantos passaram por aqui, mas somando as matrículas, né? A gente vai ser, sei que foram milhares e milhares. Milhares e milhares. Muito legal, gente. A gente vai dar um breve intervalo e a gente volta já já. Não sai daí, porque no terceiro bloco a gente tem muito mais conversa interessante aqui sobre o Colégio Nossa Senhora das Neves. A gente volta já.